conversa é sobre o ácido fítico ou fitato, que é um tema que parece simples, né? Eu vou deixar os grãos de molho na água para reduzir o seu teor e depois utilizar para otimizar a absorção de nutrientes. Mas não é tão simples assim. Então, vem comigo que eu quero te mostrar algumas coisas bem interessantes aqui. Então, olha só. A gente vai percorrer aqui essa aula conversando primeiro sobre quem é o fitato, as ações positivas ao nosso organismo, os métodos culinários que a gente conhece, os principais, como demolho, germinação e fermentação, e a condição da formação de gases, que não tem nada a ver com ácido fítico, né? As pessoas associam muito, né, a flatulência com ele, mas não tem nada a ver. Então, vamos lá. Quem é o ácido fítico? O fitato, ele é chamado de hexafosfato de inositol, ou inositol hexafosfato. É uma substância, o inositol, com hexa, com 6 fósforos. E na condição da bioquímica, o fósforo é um elemento usado para gerar energia, para oferecer a sua reserva energética para a semente. Então, imagina que quando eu tenho uma semente ali fechada, quando ela vai iniciar o processo de germinação dela, ela vai precisar de energia. Ela não tem folha, não tem raiz, ela vai ter que usar o que está dentro dela. E é o fitato que vai ser usado como esse combustível para iniciar a germinação. Então, o inositol hexafosfato, ele vai perdendo fósforo. Perde um fósforo, ele vira pentafosfato, tetrafosfato, e a partir desse momento que ele perdeu 2 fósforos, ele consegue liberar bastante alguns minerais que estavam presos, quelados a ele, para serem melhor absorvidos. Tudo isso tem uma série de controvérsias que eu quero conversar com você aqui, mas o ponto inicial, para que você entenda sobre esse mecanismo do fitato, é que ele é um elemento que, ao estimular a germinação, ele vai ser consumido, porque ele vai fornecer a sua energia para a planta. Então, veja só. Quando a gente olha o poder inibitório do fitato, existe um gradiente aqui, num pH de 7,4, como esse estudo mostra, que ele inibe mais o cobre, depois o zinco, níquel, cobalto, manganês, ferro e, por último, o cálcio. Tá? Então, essa é a ordem de potência inibitória que ele vai ter. E o fitato tem muitas ações positivas. A gente pensa muito do ponto de vista nutricional como um elemento que pode ser nocivo, mas o que a gente tem de estudos com efeito positivo dele são muitos estudos. Então, veja, aqui eu tenho uma revisão sobre vários tipos de cânceres que têm ação positiva. Infelizmente, uma boa parte dos estudos é feita em ratos, mas nós temos também estudos em seres humanos que corroboram efeitos positivos. Temos efeitos positivos com relação à doença de Alzheimer, alterações de colesterol, doença cardiovascular, diabetes, úlcera gástrica, uma série de condições intestinais e gástricas também. De forma geral, olha só o que esse artigo coloca para a gente. Sua ação inclui inibição da agregação plaquetária, redução de lipídios circulantes, efeito protetor contra a síndrome do intestino irritável, doenças neurodegenerativas e doença cardiovascular, prevenção da formação de litíase renal e inibição do desenvolvimento de câncer. Já aqui eu não vou descrever tudo aqui, porque são as explicações pelas quais a gente tem conhecimento já de efeito do fitato na inibição de processos tumorais. Então, ele é um elemento já muito conhecido com relação à sua propriedade salutar para quem consome fitato. E olha só que interessante, esse estudo aqui é um pouquinho mais antigo, 2010, nem tão antigo, mas olha só que interessante, ele coloca aqui que se a intervenção, né, se a intenção que a gente tem aqui for otimizar a sua capacidade antioxidante do fitato, aqui a soja, que era o estudo que foi feito aqui nesse caso, deve ser cozida sem deixar o grão de molho antes do cozimento. Por quê? Eu estou querendo otimizar a manutenção desse fitato para que ele tenha esse potencial antioxidante que é bem conhecido. Tá? Então, o fitato, ele não é esse vilão todo em todos os sentidos que a gente pensa. A gente quer otimizar a redução do fitato para otimização de absorção de nutrientes, mas no contexto da saúde como um todo, ele é bastante positivo. Então, olha só, quando a gente pensa em métodos culinários, os principais são demolho, germinação e fermentação. Antes de falar sobre eles, veja só, o fitato, 60% a 90% do total de fósforo que está presente nos cereais, nas oleaginosas, sementes e nas leguminosas, ele está preso ao fitato. Tá? Então, ele é uma fonte de fósforo super concentrada para a semente poder germinar. E olha só, quando você armazena um grão, acontece uma redução de fitato também. E as leguminosas mostram a redução mais significativa.
Então, após 3 meses de armazenamento, a uma temperatura de 41 graus e 75% de umidade, né, por 3 meses, você reduz 27% do teor de fitato do feijão, né, e 5 a 10% do teor de fitato da cevada. A gente vê que o efeito sobre a leguminosa é maior do que o efeito sobre o cereal, mas ocorre uma redução pela estocagem aqui também. E quando a gente pensa nos métodos, então, esse artigo de revisão é bem interessante, né, uma revisão narrativa. A gente vê que não tem métodos para aumentar a quantidade de fitato, e o que a gente tem são métodos para reduzir demolho, fervura, germinação e fermentação, que a gente vai conversar sobre esses pontos. E eu vou começar sobre o demolho. Então, o demolho, né, a gente tem como característica deixar o grão imerso em água, geralmente por 15, 20 horas, dependendo do grão, você vai deixar menos, para que ele seja encharcado com água. E aí existe uma condição, né, que a gente pensa que vai retirar fitato por essa imersão. E olha só, esse artigo ele diz para a gente que o método mais antigo para reduzir o fitato é deixando as sementes de molho na água, que ele vai ser transferido para a água. Essa é a ideia que a gente tem. Porém, essa outra, na revisão narrativa, diz que o fitato não é encontrado na água do demolho. Sua redução ocorre pelo uso endógeno, ou seja, o próprio grão vai consumir, ou seja, eu estimulei um processo de germinação e eu estou gastando o fitato dentro do grão, não é que ele foi dissolvido aqui na água. O demolho causa também uma perda de ferro e de zinco na água, e não muda de forma expressiva a relação do fitato com o ferro. Então, o que ele está alertando para a gente aqui? Que, dependendo da forma que for deixado o grão de molho, parte do seu conteúdo vai extravasar para a água. Então, você vai poder perder uma quantidade de ferro, de zinco, então você vai ter menos fitato, porque o grão consumiu, então reduziu o fitato, mas também, se reduziu ferro e zinco, você não tem benefício nesse contexto. E vale a pena a gente observar que vários estudos fazem a experiência do demolho com o grão triturado. E quando se faz isso, todo o conteúdo interno ele é extravasado para a água. E você jogando essa água fora, você perde esse composto. Vale a pena a gente ver, por exemplo, se você deixar o feijão preto de molho na água. Quando você vai fazer a primeira troca de água, você vê que sai bastante pigmentação preta dele, né? Então, isso está sendo jogado para fora. E aí, o que esse autor sugere é que o uso da água do demolho pode reduzir a perda de minerais, ou seja, se você cozinhar com essa própria água. Então, veja que existe na literatura ainda uma falta de consenso sobre o que acontece sobre essa redução do ácido fítico pela água, ou seja, quanto vai se dissolver na água e sair por essa água. Tá? E aí, quando a gente pensa em germinação, esse parece ser o método mais eficaz para a redução do fitato. Então, veja só, o que é a germinação? É um método, né, onde a gente vai deixar as sementes imersas na água até que elas tenham umidade suficiente para proporcionar o crescimento das mudas. Quando você faz o demolho, você está iniciando um processo de germinação. Então, demolho não é só demolho, deixei na água e acabou. Não, o demolho está começando a germinação. Então, você já está iniciando o consumo de fósforo, do fitato, né, dessa semente, para que ela possa progredir na germinação. Então, esse demolho inicial já é o começo da germinação. E aí tem sementes que vão ter um tempo diferente para isso, né? Mas veja que o estudo com germinação controlada, ou seja, 3 dias, 22 graus, com 90% de umidade, tudo bem controlado, ervilha e grão de bico foi suficiente para reduzir bastante o seu teor de fitato. Vale a pena a gente colocar aqui que o que estimula a germinação da semente não é o fitato, né? Por mais que você possa estimular o fitato, não é só isso. Eu tenho temperatura, eu tenho a luminosidade, e tem sementes que precisam ser escarificadas, elas precisam ter o rompimento da sua camada externa. Então, tem estudos, por exemplo, onde eles mergulham as sementes em meio ácido, em ácido sulfúrico, por exemplo, para escarificar, para lesionar a casca da semente e isso estimular o brotamento. Então, não é só porque eu estimulo o ácido fítico que eu vou ter necessariamente uma germinação de qualquer semente. Mas o deixar de molho na água é um estímulo geralmente suficiente para os grãos que a gente tem em casa iniciarem o processo de germinação. E olha só que interessante, a germinação ótima dos cereais, elas acontecem com pH de 5. E das leguminosas, o pH mais variável, a ervilha com pH de 7 a 7,5, de forma geral, as leguminosas, que são os feijões todos, demandam um pH mais alcalino. Então, esse é um ponto de atenção, porque o colocar ácido na água que está de molho, a leguminosa, quando eu estou estimulando a sua germinação,
não é um método muito eficaz, porque ela vai ter o seu potencial de germinação otimizada se a água tiver um pH mais neutro, com uma tendência até a ficar mais alcalina, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Olha só, a germinação do grão de bico cru e do feijão guandu é a redução de mais de 60% do fitato, preservando o conteúdo mineral, ou seja, se mantém ferro, se mantém zinco dentro da semente, porque é o grão ali que foi utilizado para isso, né, sem maceração do grão e sem o descarte da água, porque inicialmente se coloca de molho e depois você pode deixar o grão em local arejado para que ele possa sempre ficar úmido e iniciar o brotamento. É muito complicado a gente estimular o consumo dos alimentos na forma germinada, porque isso depende de um cuidado higiênico muito importante. Há casos documentados de contaminação por fungo nesse processo mal feito, isso leva a condições bastante nocivas para as pessoas que consomem. Então, para quem quer fazer germinação mesmo, deixar a pontinha sair, é muito importante que você pegue tutoriais que mostrem isso, como é que você vai fazer isso com segurança, porque o grão precisa estar sempre arejado e sempre úmido, para que ele possa manter a germinação. Mas se tiver uma aglomeração muito grande de grãos e, às vezes, dos brotinhos saindo, o acometimento fúngico pode acontecer, tá? Mas é uma das soluções aqui que mais dão efeito com relação à redução do fitato. E, bem conhecido, o efeito da fermentação. A fermentação ela vai atuar de uma outra via. As bactérias têm fitase, né? Então, elas podem reduzir o teor de ácido fítico e vai ser mais efetiva essa ação da fitase microbiana com pH mais para o ácido, de 3,5 a 6. Então, é interessante porque as próprias bactérias, elas criam, né, na fermentação, um ambiente mais ácido, tem ácido lático bacteriano, então as fitases todas vão ficar mais ativas. Então, no processo caseiro, né, de fermentação, não é com fermento químico, mas com a fermentação mais biológica mesmo, ela vai ter uma redução de fitato nesse processo, então eu consigo otimizar mais a absorção desses nutrientes. Então, o pH que naturalmente vai ficar mais ácido pela própria ação bacteriana. E aí entra o aspecto do cozimento, que olha só, quando você coloca o grão em ebulição, a fitase é destruída, tá? Então, quando passa de 65 graus, principalmente, eu vou ter destruição dessa enzima que é capaz de reduzir o ácido fítico, né? E é bem colocado que nessa condição onde você começou a cozinhar o produto, quando ele se abre, você tem a saída de vários nutrientes para a água do cozimento. Então, quando você descarta essa água de cozimento, você está jogando esses nutrientes fora também. Então, essa é uma preocupação que a gente tem do ponto de vista nutricional, para você não empobrecer o alimento nessa condição. E aí, veja só, apesar de a fitase ser destruída no processo aqui do cozimento, tem estudos que mostram que cozinhar as leguminosas por 1 hora causa redução do fitato. Essa redução é de 23% na ervilha amarela partida, 20% a 80% nas lentilhas e de 11% no grão de bico. Então, veja que é muito diferente de um grão para o outro. Na condição nossa da medicina, da nutrição, da área de biológicas, nem tudo é igual. A gente queria ter uma conduta única que servisse para todos os elementos, mas a gente não tem. Então, a gente tem uma evidência de informações, né, de estudos que estão mostrando um caminho a ser utilizado. Mas, como são muitos produtos diferentes, os resultados também são diferentes. E aí, quando a gente pensa em absorção de nutrientes, isso é um ponto muito interessante. Porque, olha só, quando o meio intestinal é mais acidificado, isso leva a um aumento de absorção de ferro e de zinco. Tá? Então, quem faz essa acidificação intestinal é a nossa microbiota. Então, quando você tem bactérias mais adequadas, desenvolvidas, que estão bem alimentadas com fibra, você tem um meio intestinal mais ácido. E isso favorece muito a condição de absorção de nutrientes. Olha só que interessante. Esse estudo, mesmo removendo o fitato, né, mesmo após remover 90% do fitato, do sorgo, não houve mudança na absorção do ferro. Só que, olha só, na hora que você remove a fibra, houve impacto negativo, absorveu menos ferro. Por quê? Foi modificado a microbiota. Então, com essa modificação, ocorre uma redução da acidez e o ferro não fica na forma ferrosa, que é a forma de absorção que ele vai ter. Não é à toa que quando você vai otimizar a absorção do ferro, você usa um ácido chamado ácido ascórbico, que é a vitamina C,
porque o ferro fica na forma ferrosa e você tem uma melhor absorção. Isso vale para o ácido cítrico, para o ácido málico, para os ácidos orgânicos dos produtos vegetais que se consomem. E aí, olha só, o que esse autor coloca como ponto importante? A vitamina C. Ela tem um efeito de redução sobre o fitato. Então, por mais que exista essa confusão sobre deixa de molho quanto tempo, não deixa, tira água, não tira, o uso de fontes ricas em vitamina C vai inibir o efeito do fitato. E eu consigo otimizar também a absorção de zinco, de ferro, dos minerais que poderiam ser, de alguma forma, inibidos pelo fitato. E a questão dos gases, que não tem nada a ver com fitato. Eu não sei de onde que colocaram que tem isso, né? Que tem a ver com fitato, mas não tem. Olha só. A germinação reduz oligosacarídeos, que são carboidratos aqui de absorção incompleta. Como exemplo, a gente tem a rafinose, a estaquinose, e são esses carboidratos que fermentam. São eles que vão causar flatulência, não é o fitato. E para que eles possam ser reduzidos, tem algumas possibilidades. Olha que interessante. Aqui ele mostra para a gente que cozinhar uma leguminosa, um feijão, que ficou de demolho ou não, mostrou o mesmo grau de redução dos oligosacarídeos. 76%, uma redução significativa. Então, aqui ele encontrou que o fato de deixar de molho, né, que geralmente aí é um período aí de 15 a 20 horas na avaliação clássica da literatura, não teve diferença com relação ao teor final após o cozimento. Mas olha só, cozinhar o feijão em uma solução mais alcalina reduz ainda mais esses oligosacarídeos. Então, a princípio, colocar um pouco de bicarbonato aqui é uma possibilidade de otimizar a redução dos oligosacarídeos. E olha só, a germinação também tem um efeito na redução. Então, o demolho, a gente vê que ele é muito, muito, muito controverso, tanto com relação à redução do ácido fítico, e não mostra uma redução significativa aqui dos oligosacarídeos. Porém, o processo de germinação, que você vai deixar mais tempo o grão de molho na água ou fora da água, mais úmido, vai trazer a maior redução possível, tanto de fitato quanto de rafinose e estaquinose, que vão reduzir a formação de gases. E daí fica a pergunta, e agora? O que a gente tem aí de evidências? Deixar os grãos de molho é bom para cozinhar mais rápido, ok? Isso é fato, né? E talvez para reduzir o fitato, porque os estudos não são unânimes com relação ao surgimento de fitato na água do demolho. Então, isso não dá para a gente dizer que vai ter, de fato, uma grande redução para todos os casos. Os estudos que mostraram alteração com redução de fitato, quando eles usam o grão moído, quebrado, também levam a perda de nutrientes, de ferro, de zinco, de magnésio, do que estava dentro do nutriente quando a água é arrastada para fora. Então, a questão do deixar de molho é uma questão bastante ainda controversa e com dúvidas a serem respondidas. Estimular a germinação é um fator que a gente vê muito mais evidência de que tem um efeito muito positivo para reduzir o fitato, né? E para reduzir os oligosacarídeos. Da mesma forma, colocar a massa do pão em fermentação natural, né? Fermentação natural, eu digo sem fermento químico, vai ter um efeito muito positivo para reduzir também o fitato do produto. E o pH ácido, né, para estimular a fitase na fermentação, é uma condição que vai acontecer pelas próprias bactérias do meio, mas vamos lembrar que as leguminosas tendem a preferir um pH que não é ácido. Então, a gente vai ter um efeito melhor deixando em água normal, sem adição de limão, de vinagre, ou qualquer substância que torne esse meio ácido, tá? Então, essas são as informações que a gente acaba tendo na atualidade com relação a esse uso. Então, lembra, fitato, ele é positivo para a saúde, ele traz muitas coisas positivas para a gente. O fitato, a gente não sabe o quanto vai sair na água, né? E se você moer o grão para deixar dentro da água, vai perder nutriente também. Então, para a gente é interessante otimizar a germinação. Então, você pode pegar os grãos, deixar de molho na água, quando estiverem bem hidratados, e tem grãos que toleram ficar 1 dia e meio, 2 dias nessa água para entrar em germinação. E tem pessoas que preferem deixar esse grão, depois de hidratado, tira a água e vai passando água algumas vezes por dia para manter hidratado, para depois fazer a cocção dos grãos, com todo cuidado, para que você tenha uma higiene a ponto de não formar nenhum fungo nesse processo. Então, são condições possíveis da gente lidar com esses grãos para otimizar. E lembra, vitamina C é um dos elementos que vai ajudar muito
para reduzir o efeito inibitório. Então, se a sua dieta tiver nas refeições com as leguminosas, com os cereais, uma boa quantidade de frutas ou de folhas cruas, que são fontes importantes de vitamina C, a gente vai ter um efeito muito interessante para neutralizar o efeito do fitato do ponto de vista inibitório de nutrientes. Então, isso parece ser até mais importante ou mais interessante do que simplesmente deixar o grão de molho por algumas horas pensando em reduzir o fitato.